204. Viver em outro mundo. Capítulo 1115. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawai tinha o espaço, então não se importava em ganhar algo como autoridade. Além disso, ele tinha uma família muito boa. Não havia motivo para ficar triste. No entanto, humanos eram grupos de animais. E depois de ascender para o campo máquina, o campo símbolo ósseo realmente foi bom com ele. Embora entregasse alguns benefícios, aquelas coisas não eram úteis para ele em primeiro lugar. Agora, Desbarres estava mais disposto a lhe fornecer benefícios, o que era bom para Zawai. Zawai também sabia que enormes famílias teriam seus próprios segredos. E esses segredos seriam muito úteis para ele. Desbarres viu que Zawai não tinha falado, então ele perguntou: Pequeno Ai, tem algum problema? Zawai encarou, logo depois balançou sua cabeça e disse: Não tem nenhum problema. Mas Lorde do Campo, tenho que pedir sua ajuda. Tenho 2 robôs na academia. Por favor, me ajude a transportar eles para o acampamento. Um daqueles 2 robôs foi feito pelo Qi. Também acho o Tinkle muito conveniente. Desbarres pensou que Zawai tinha alguns receios, então quando ouviu Zawai, riu e disse: Esse não é um problema. Aquele garoto Qi pode não ser bom em outra coisa além de mexer com robôs, mas é realmente talentoso. Fique tranquilo. Depois que você se adaptar à densidade do Qi espiritual, tudo que você precisa será resolvido. Zawai assentiu. Vendo ele concordar, Desbarres disse: Bom, então vá descansar. Estaremos próximo do campo símbolo ósseo amanhã. Então se levantou e saiu. Zawai também se levantou e o acompanhou até a saída. Zawai passou o resto do dia condensando formações no seu quarto. Ele não esperava que um único teste da academia chegasse à situação atual. Além disso, até foi capaz de entrar antecipadamente no campus símbolo ósseo. Relembrando a sua experiência, Zawai não foi capaz de ver nada impróprio. Embora tenha exibido sua habilidade aterrorizante, sua verdadeira força ainda estava oculta. Isso era muito importante para ele. E Zawai também precisava fazer isso. Quando se tratava do campo máquina, as pessoas só ganhariam atenção e benefícios ao exibir sua força. Imagine se Zawai não se tornasse um mago de primeiro nível em apenas um mês depois de ascender. Se sua força agora não fosse tão forte quanto agora, se ele fosse como Jinz e os outros que eram velhos e não tinha potencial, Desbarres ainda seria educado com ele? O campo símbolo ósseo alocaria os materiais para que ele pudesse cultivar? Certamente não. Também, se os outros acampamentos ouvissem que Zawai tinha a fórmula do vinho, bem como o meio para refinar mortos-vivos de alto nível, definitivamente tentariam roubá-las. O campo máquina não era um local simples. Foi precisamente por causa disso que Zawai foi cuidadoso em revelar suas capacidades. Dizer a Desbarres que ele era tanto um mago quanto um guerreiro foi de propósito. Zawai descobriu que a essência real do campo máquina estava nos segredos dos vários poderes. Porém, aqueles segredos só podiam ser passados para os membros leais da família. Mesmo aqueles dentro da família acharia difícil conseguir acessar as formações mágicas e conjuntos de formações restritas, para não dizer os ascendentes. Portanto, Zawai revelou que também era um guerreiro para Desbarres para que colocasse mais importância. Apenas então Zawai ganharia as qualificações para aprender esses segredos restritos. O dia passou rápido. Além de convidar Zawai para jantar, Desbarres também levou ele para a área de entretenimento para brincar. A área de entretenimento era para a tripulação relaxar. Havia muitas coisas divertidas para fazer dentro do enorme salão de ferro. Depois de brincar, Zawai falou com Desbarres e então voltou ao seu quarto. Com relação às ações de Zawai, Desbarres não disse nada. Na sua mente, Zawai era uma pessoa que era apaixonada pelo cultivo. Senão, sua força não teria alcançado tal altura em tão pouco tempo. Nada de notável aconteceu naquela noite. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa que no dia anterior. Ele comeu o café da manhã com Desbarres, que depois disse para preparar suas coisas. Eles poderiam chegar no campus símbolo ósseo a qualquer momento. Zawai assentiu e retornou ao seu quarto. Então investigou a situação do campus símbolo ósseo.
Ele foi capaz de saber a localização da base principal do acampamento. Zhao também descobriu que a Academia Ascender era bem longe da base do acampamento. A cidade onde a Academia Ascender estava localizada se chamava Cidade Nuvem Auspiciosa. Essa era uma cidade gerenciada pela família Ashley. Cerca de 5.000 quilômetros ao sul da cidade tinha uma massa de terra remota enorme. Essa massa de terra não era menor que um continente. Ao todo, a ilha tinha mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Essa ilha era a cidade principal da família Ashley, chamada Cidade Demônio Elevado. A cidade ocupava a ilha inteira. O nome da ilha era Ilha Demônio Elevado. Estacionado nestas ilhas estavam os 8 acampamentos do salão externo da família Ashley. Os 8 acampamentos tinham nomes que eram temáticos com ossos e fantasmas. O campo símbolo ósseo era um dos 4 campos com osso em seu nome. O planeta onde a família Ashley estava estacionada era chamado Planeta Demônio Sombrio. O planeta inteiro era domínio da família Ashley, seu QG supremo. Havia mais de 10.000 cidades neste planeta, com uma população ultrapassando 10 bilhões. Quanto aos pontos de ascensão, havia mais de 100 deles. A área onde a cidade Nuvem Auspiciosa estava localizada estava sob a jurisdição do campus símbolo ósseo. As terras em volta também pertenciam ao acampamento. Com o declínio do campus símbolo ósseo, os outros acampamentos começaram a alvejar essas terras. Porém, como esses locais estavam sob desbarres, eles não ousaram ser excessivos. O mínimo que podiam fazer era caçar os talentos furtivamente do seu acampamento. Embora os 8 acampamentos do salão externo estivessem todos sob a família Ashley, isso não significava que todos eles tinham um bom relacionamento com o outro. Pelo contrário, o relacionamento entre os 8 acampamentos não era muito bom. Isso se deve por causa do sistema de competição que a família Ashley estabeleceu. Haveria competições entre os 8 acampamentos todos os anos. O apoio financeiro de cada acampamento dependia dos resultados das competições. Controle sobre os pontos de ascensão e recrutamento também dependia das competições. Além dessas coisas, também tinha um assunto de status. Cada ano, as pessoas dos outros acampamentos queriam estar um passo acima dos outros. Aqueles abaixo tratariam aqueles acima como seus irmãos mais velhos. O campo símbolo ósseo não esteve em um bom estado nos últimos anos. Embora não estivessem no fundo da competição, eles pairavam no 6º ou 7º lugar. Quando viam os outros acampamentos, tinham que fazer uma saudação. Quem não ficaria envergonhado com isso? O campo símbolo ósseo não carecia de dinheiro. Os robôs que Kei fazia trazia enormes lucros ao acampamento. Por causa disso, mesmo que a família não estivesse dando muito dinheiro ao acampamento, ainda era bem rico. O que o acampamento mais precisava era de status. Pode-se dizer que a família Ashley era uma existência muito famosa no campo máquina. Uma família controlando um planeta inteiro era bem raro no reino. Havia um pouco mais de 1.000 planetas habitáveis no campo máquina. Além disso, esses 1.000 planetas eram divididos entre os 3 grandes poderes. E nesses grandes poderes estavam os poderes menores. Se cada um desses poderes menores quisesse um planeta para si, então até mesmo 10.000 não seria o bastante. Portanto, a maioria dos planetas era controlado por uma aliança. Os grupos como a família Ashley que controlavam um planeta inteiro era raramente visto. Depois de entender a força da família Ashley, Zhao soube que eles realmente não eram simples. Controlar um planeta inteiro apesar de haver 1.000 planetas no reino era uma realização enorme. Logo, a frota chegou na base espacial externa do planeta Demônio Sombrio. Ao todo, a família Ashley tinha 4 bases especiais externas. Essas bases eram usadas para proteger a segurança do planeta. A base que estavam tinha 10 navios de grande porte, mais de 100 navios espaciais de porte médio e também incontáveis navios pequenos. Embora o osso seco fosse um navio de médio porte, geralmente era usado para reconhecimento, algo que navios pequenos fariam. Por causa disso, o osso seco foi capaz de entrar em planetas. Quanto aos navios grandes e médios, não tinham permissão para entrar. Isso era devido à perturbação que causariam após entrar na atmosfera. Era muito possível para eles causarem desastres naturais. Geralmente, apenas navios pequenos podiam entrar no planeta. Com Desbarre sendo o subordinado de confiança do patriarca, foi capaz de mover os 10 navios sem relatar.
Embora o osso seco fosse o menor entre os navios de médio porte, mesmo ao ponto onde pode entrar num planeta e fazer tarefas que apenas navios menores fariam, ainda era um navio de médio porte em seu núcleo. Seu poder de combate era muito mais forte que os outros navios menores. E como era feito para patrulha, sua velocidade era extremamente rápida. Foi por esse motivo que Desbarres usou ele para buscar Margaret. Mas mesmo com as propriedades do osso seco, ainda não teve permissão para entrar no planeta Demônio Sombrio. A única coisa que eles podiam fazer era deixar o navio da base espacial externa e então se mudaram para um navio menor antes de entrar no planeta. Quando Zawai foi na direção do planeta Tiro para o exame, não foi capaz de ver essas bases espaciais externas. Isso porque não havia necessidade de irem para esses locais. O navio da academia era um de pequeno porte. Eles podiam usar outra rota para entrar e sair do planeta. Por causa disso, Zawai não foi capaz de ver essas bases. Mas desta vez, decidiram parar em uma base para trocar de navio. Portanto, foi capaz de dar uma olhada nessas bases espaciais externas. Zawai encarou descrente à vista. Ele não esperava que a base fosse tão gigante. A base inteira parecia com uma metrópole flutuante. Além da base em si, ela estava cercada por inúmeros portos satélite. Navios eram vistos por toda parte, saindo e entrando na base. Viver em outro mundo. Capítulo 1116. Quando o navio parou, Desbarres levou Zawai e desembarcou. Quando saíram do navio, Zawai descobriu que estavam caminhando em um corredor fechado a vácuo. As pessoas podiam usar essa passagem para entrar na base. Depois de passar pelo corredor, chegaram em uma plataforma. Essa plataforma também era fechada a vácuo. O ambiente interno era igual ao navio espacial. Havia vários veículos parados na plataforma. Desbarres levou Margaret e Zawai até um deles. Quando sentaram no carro, Desbarres se virou para Zawai e disse: "Pequeno Ai, precisamos voltar rápido para a família, então não seremos capazes de ficar aqui por muito tempo. Mas da próxima vez, definitivamente levarei você para caminhar pela base." Zawai sorriu e disse: "Lorde do Campo é muito educado. Também quero voltar para que possa continuar praticando." Desbarres sorriu e disse: "Não pense sobre praticar o tempo todo. Sua velocidade de treino já é rápido bastante. Ser capaz de usar formações de 5 camadas em tão pouco tempo já é uma boa realização." Zawai sorriu levemente e não disse nada. Desbarres não persuadiu mais. Ele tinha passado mais da sua vida na família Ashley e tinha visto todos os tipos de pessoas. Malucos do cultivo como Zawai estavam entre essas pessoas. E contanto que não morresse no futuro, definitivamente se tornariam especialistas famosos do reino. O carro voou rápido em direção à base. E logo, já estavam em outro porto onde um pequeno navio estava aguardando por eles. Haviam algumas pessoas de pé na porta do navio. Todos estavam usando uniformes. Os uniformes eram de peça única, com a parte superior e inferior conectadas juntas. Parecia que eram feitos de couro. Tinha um design apertado, parecia muito bom. Quando o grupo de 3 de Desbarres saiu do veículo, a pessoa imediatamente assumiu a liderança e disse: "Cumprimentamos o gerente." O navio foi preparado. Desbarres assentiu. Então ele disse: "Bom, me ajude a expressar gratidão ao seu chefe. Estou com pressa e não tenho tempo para vê-lo." O homem não ousou impedir Desbarres. Neste momento, Desbarres embarcou no navio junto com Margaret, Zawai, 30 magos e 20 guerreiros. Desta vez, Zawai não foi ao quarto do navio. Levaria pouco tempo para este pequeno navio chegar na superfície do planeta. Portanto, Zawai passou o tempo dentro do salão de comando junto com Desbarres. Naturalmente, havia um capitão assumindo o comando do navio. Então Zawai e os outros apenas ficaram no salão e olharam para os monitores para ver o cenário externo. Quando o navio entrou na atmosfera, Desbarres soltou um longo suspiro. Então se virou para Zawai e disse: "Vamos te mandar ao acampamento primeiro para se estabelecer. Depois disso, vou mandar a jovem senhorita para a família. Já enviei a ordem para o povo no acampamento. Eles te darão um bom quarto que vai permitir que você se adapte ao ki espiritual do campo máquina. Porém, não se adapte à intensidade muito rápido, ou você será corrompido. Você precisa se adaptar gradualmente." Zawai assentiu. Por outro lado, os magos atrás deles sentiram seus corações agitarem. Embora Desbarre tratasse todos muito bem no campo símbolo ósseo,
Nunca viram seu Lorde do Campo cuidar de alguém como fez com Zhao Ai. Desbarres não disse nada sobre Zhao Ai sendo tanto mago quanto um guerreiro. Quando Zhao Ai disse essa informação, Desbarres decidiu impedir isso de espalhar. Na sua opinião, ser tanto um mago quanto um guerreiro era a carta na manga de Zhao Ai. Mas o que ele não sabia era que Zhao Ai tinha segredos muito mais aterrorizantes. Neste momento, Zhao Ai viu 9 ilhas organizadas de uma maneira quadrada no computador do navio. A ilha do meio era muito maior que as 8 em volta. As ilhas circundantes pareciam que estava vigiando a massa de terra do meio. Desbarres apontou para uma ilha e disse: lá é a ilha símbolo ósseo, onde o campus símbolo ósseo fica. Atualmente, o acampamento tem mais de 4.000 magos e mais de 6.000 guerreiros. O mais fraco está no primeiro nível, enquanto o mais forte alcançou o 5º nível. Além do próprio acampamento, também tem 2 áreas residenciais e também 8 regiões de treinamento na ilha. Enquanto você se estabelece na ilha, vou enviar a jovem senhorita para casa. Certamente voltarei assim que possível. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Lorde do Campo pode relaxar. Não tenho muitas demandas mesmo. Depois que chegar no acampamento, vou praticar. Não farei mais nada em pouco tempo. Desbarres assentiu e disse: já disse para eles não cometerem nenhum erro. Tudo bem, vamos preparar para descer. O navio já tinha chegado no espaço aéreo do campo símbolo ósseo. Agora o navio estava descendo para o acampamento devagar. O campo símbolo ósseo também tinha seu próprio porto. No entanto, não era muito grande. Seu uso principal era acomodar pequenos navios que traziam suprimentos do espaço externo e também das outras ilhas. Por causa disso, o porto não precisava ser muito grande. Zhao Ai aproveitou esse período de tempo para observar o QG do acampamento. Embora fosse chamado de acampamento, era, na verdade, um edifício muito alto. Pela sua estimativa, Zhao Ai chutou que tinha quase 200 andares de altura, excedendo 1 quilômetro de altura. Sua área de superfície também alcançava quase 10.000 metros quadrados. O edifício inteiro tinha forma de torre com janelas de vidro. Realmente, parecia muito lindo. Zhao Ai não esperava que o acampamento tivesse um edifício tão alto. Não era o que ele esperava. Neste momento, o navio tinha aterrissado no chão com segurança. Desbarres levou tanto Zhao Ai quanto os magos e guerreiros para fora do navio. Havia membros do campus símbolo ósseo aguardando de fora. Desbarres olhou para Tawang que estava parado na frente e disse: Tawang, Zhao Ai já se juntou ao acampamento. Você organizou as coisas? Tawang assentiu e disse: Lorde do Campo, você pode ficar tranquilo, foi tudo organizado. Era óbvio que Desbarres confiava em Tawang. Então assentiu, se virou para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, siga o Tawang enquanto envio a jovem senhorita para casa. Se você precisar de algo, apenas peça a ele. Zhao Ai assentiu e fez uma saudação para Tawang. Então Desbarres voltou para o navio. Ele iria para a Ilha Demônio Elevado. Vendo o navio voar para longe, Tawang se virou para todos e disse: tudo bem, todos vocês podem ir. Pequeno Ai, venha comigo. Vou te levar para sua casa. Zhao Ai assentiu e disse: obrigado, irmão mais velho Tao. Tawang sorriu e disse: não precisa ser educado. Já somos irmãos de acampamento. Vamos lá. Depois de dizer isso, levou Zhao Ai para o edifício. O primeiro andar do edifício era um salão muito largo. Havia salas de jantar e áreas de descanso ao lado. Mas a maior atração neste salão era a enorme parede eletrônica, mostrando todos os tipos de informação. Tawang disse para Zhao Ai: além dos fundos que a família dá todos os anos, o acampamento é praticamente autossuficiente. A família também posta tarefas para os acampamentos realizarem. Essas tarefas são enviadas através da rede interna. Podemos completar elas para ganhar mais dinheiro. Então todo ano, há muitas pessoas que ficam aqui para pegar tarefas. Além disso, pegamos os fundos alocados pela família e os distribuímos para os membros como salário. No entanto, para aqueles que querem praticar, esse salário não é o bastante. Por causa disso, o acampamento precisou criar sua própria riqueza. Zhao Ai assentiu para as palavras de Tawang. Embora a família Ashley apoiasse os acampamentos, o dinheiro fornecido sempre era limitado. Então cada acampamento precisava pensar em maneiras de fazer dinheiro por conta própria. Tawang continuou:
Essas tarefas não são apenas no planeta Demônio Sombrio, existem algumas que são em outros planetas. Se você quiser realizar essa tarefa, então você só pode usar um navio. E se você quiser chegar mais rápido, então terá que usar uma formação de transmissão. Todavia, a taxa da formação de transmissão é muito alta. Se a tarefa for emitida pela família, então é custeada pela mesma. Se não, precisaríamos pagar com o nosso dinheiro. Enquanto dizia aquilo, Tawang e Zhao entraram no elevador. Então ele pressionou o número para o 108º andar. Depois de pressionar o botão, Tawang se virou para Zhao e disse: na verdade, o nosso acampamento é parecido com a academia. O primeiro andar tem o restaurante. Também tem locais para praticar e outras coisas. O edifício tem um mercado onde as pessoas podem gerir seus próprios negócios. Lá também é onde as pessoas trocam por produtos. As tarefas normalmente não só incluem compensação monetária. Algumas vezes, as pessoas acham tesouros. Você pode ir ao mercado e trocá-los por um pouco de dinheiro. Naturalmente, você pode dar esses tesouros para a família. A família certamente não deixaria você ser tratado injustamente. Zhao assentiu. Ele entendeu que os acampamentos do salão externo eram, na verdade, exclusivos só para os mercenários exclusivos da família. Eles receberiam remuneração em troca de realizar tarefas dadas pela família. O desenvolvimento de uma enorme família não só depende de seus especialistas e navios poderosos. Eles também precisavam trabalhar em outros aspectos, tais como sua fundação. O salão externo desempenha um papel essencial para esse aspecto. Mesmo que as pessoas do salão externo não fossem indivíduos fortes, sua força geral não era ruim. Esses eram iguais a um exército. O salão externo era um exército que não precisava de muito dinheiro para funcionar. E ao mesmo tempo, também poderiam fornecer benefícios à família. Por exemplo, um mago do salão externo poderia escavar um minério valioso durante seu tempo lá fora. Se não tivesse nenhum uso para esse minério, então poderia vender para outras pessoas. Contudo, isso os exporia à possibilidade de serem roubados ou mortos. Por causa disso, sua melhor escolha era vender o minério para a família em troca de algo de valor igual. Naturalmente, também podia manter para uso próprio. Quando fosse forte o bastante no futuro, ele poderia usar o minério. Mas antes disso acontecer, se alguém soubesse o que tinha, ele definitivamente estaria em perigo. Esse minério muito provavelmente poderia ser uma peça indispensável para uma arma poderosa. Se a família colocasse em mãos, então poderiam fazer uma arma que ajudaria a família a aumentar a força. Com essa configuração, a família adquiriria muitos itens bons. E durante guerras, essas armas fabricadas poderiam desempenhar um papel crítico. O valor de uma arma era muito difícil de estimar, especialmente no mundo do cultivo. Havia alguns poderes comuns no mundo do cultivo que ganharam fama só porque tinham uma arma extremamente poderosa em mãos. As pessoas comuns não ousariam provocá-los. Isso era equivalente a um país ter seu próprio arsenal nuclear. Foi por causa disso que a família permitiu ao acampamento de postar suas próprias tarefas para seus membros. Dessa maneira, os membros do salão externo lhes trariam mais benefícios. Tawang começou a introduzir a situação do acampamento para Zhao. O mercado era dividido em 2 andares, um no 100º andar e o outro no 150º andar. No mercado do 100º andar estava um shopping aberto pela família Ashley. Era aqui que poções e produtos para magos e guerreiros eram vendidos. Além disso, os preços aqui eram mais baratos que nos mercados de fora. Por outro lado, o mercado no 150º andar era o andar de troca. As pessoas do acampamento iam lá para negociar. Os magos que obtiveram espadas mágicas trocariam, já que era inútil para eles. Enquanto isso, um guerreiro que precisava de espadas mágicas acharia neste andar. Quando ouviu isso, os olhos de Zhao brilharam. Isso certamente forneceria muitos itens para o espaço. Ao mesmo tempo, poderia usar a máquina de processamento para fazer itens que podiam ser trocados. Neste momento, o elevador fez um som de ding. Quando as portas se abriram, Zhao não pôde deixar de encarar. Isso porque ele não esperava que o andar fosse assim. O andar era muito alto com cerca de 10 metros de altura. Havia algumas árvores ornamentais plantadas no chão, bem como um pouco de grama. Mais importante, os quartos aqui não pareciam com os de outros locais. Cada acomodação tinha seu próprio jardim, assim como uma residência.
Eles pareciam muito elegantes. Olhando para a reação de Zhao Ai, Talong sorriu e disse, normalmente, esse local é reservado para pessoas no quarto nível e acima. Todavia, o Lorde do Campo me instruiu para preparar um local para você. Vamos lá, vou mostrar sua casa. Zhao Ai ficou um pouco tocado. Ele não tinha dúvidas do tratamento especial. Embora não tivesse visto os outros andares, sabia que as outras salas dos outros andares não eram tão boas quanto esta. Zhao Ai sentiu que apenas especialistas do quinto nível recebiam locais neste andar. Viver em outro mundo. Capítulo 1117. Zhao Ai sentiu que era injusto. No entanto, essa injustiça não era com ele, mas com as outras pessoas no acampamento. Ele era um novato no acampamento, e a força que revelou estava apenas no primeiro nível. Neste caso, viver em uma residência destinada aos especialistas de quarto nível era injusto com as outras pessoas. Com esse pensamento em mente, Zhao Ai não pôde deixar de olhar para Talong, irmão mais velho. Isso não é bom. Se eu viver aqui, o que as outras pessoas pensariam? Acho que devo viver nos andares inferiores. Talong sorriu e disse, fique tranquilo, aqueles caras não pensariam mal de você. Não os subestime. Todos são ricos. Não esqueça que além deste edifício, também existem duas áreas residenciais na ilha. Aqueles vivendo nas residências já teriam comprado sua própria casa. Também, como o Lorde do Campo quer que você viva aqui, ninguém ousaria dizer nada. Zhao Ai sorriu amargamente e disse, então terei que agradecer o irmão mais velho Tal. Irmão mais velho, este irmãozinho acabou de ascender dos reinos inferiores. Então não tenho muitas coisas preciosas. A única coisa que posso te dar de presente são essas duas garrafas de vinho. Elas são as coisas mais valiosas que tenho agora. Também dei duas garrafas deste vinho ao Lorde do Campo. Por favor, experimente. Além disso, por favor, faça todos no acampamento provarem também. Se gostarem do sabor, então nosso campo símbolo ósseo pode abrir nossa própria vinícola. Além do mais, dei a fórmula do vinho ao Lorde do Campo. Depois que disse isso, Zhao Ai balançou sua mão e tirou duas garrafas de vinho e também uma bolsa espacial. Bolsas espaciais não eram raras no campo máquina. Pode-se comprar com facilidade contanto que pratique até um certo nível. Portanto, Zhao Ai não estava com medo de tirar uma. Talong entendeu o que Zhao Ai queria comunicar. Mas relacionado à maneira respeitosa de Zhao Ai, ele recebeu o presente feliz. Ele pegou as duas garrafas e também a bolsa espacial e disse, tudo bem. Este irmão mais velho não tem muitos hobbies além de beber. Provarei o seu vinho quando voltar. Também enviarei esse vinho para todos. Não se preocupe, direi a eles que vieram de você. Zhao Ai riu e disse, irmão mais velho Tal é muito educado. Venha beber comigo mais tarde. Certo, também tenho outros tipos de licor. Leve esse de volta e experimente. Depois disso, Zhao Ai tirou outros dois recipientes e os entregou a Talong. Talong não foi educado e guardou os dois recipientes no seu próprio item espacial. Então sorriu e disse, vamos lá dar uma olhada na sua casa. Temos que beber depois de você se estabelecer. Então levou Zhao Ai. A residência de Zhao Ai não estava perto do elevador. Ela estava no melhor local do andar. Esse local estava ao lado de uma janela, permitindo ao seu ocupante ver o cenário exterior. Zhao Ai inspecionou o local. Ele não teve muitos pedidos para sua acomodação. Já era bom contanto que fosse habitável. A residência inteira era dividida em dois andares. A área do terreno da residência era menor que 100 metros quadrados. Também havia um jardim do lado de fora. As outras residências neste andar foram construídas da mesma maneira. Talong introduziu com cuidado a residência para Zhao Ai. Embora a casa fosse muito pequena, foi totalmente mobiliada. Até mesmo tinha uma cozinha instalada. O andar superior tinha 3 quartos enquanto o andar inferior tinha cozinha, sala de estar e banheiro. Depois de mostrar a casa para Zhao Ai, Talong disse, pequeno Ai, embora esta casa seja pequena, você pode ter certeza, o Lorde do Campo já preparou uma boa residência para você. Contanto que você se acostume com a densidade de que espiritual no campo máquina, você poderá imediatamente se mudar para ela. Zhao Ai sorriu e disse, realmente não precisa se incomodar, esse local já é bom. Certo, irmão mais velho Tal, posso usar a cozinha aqui ao invés de ir para o refeitório embaixo. Talong sorriu e disse, é claro que pode. Se você não quer preparar sua própria comida,
Então pode comprar alguns robôs que cozinham para você. Você não precisa se preocupar com o pagamento. O Lorde do Campo se certificará de que você consiga tudo o que quiser. Zhao Ai respondeu: Irmão mais velho Tao, já tenho robôs que ficaram na academia. Já pedi ao Lorde do Campo para buscá-los para mim. Por favor, entregue aqueles robôs aqui. Quanto a outros pedidos, minha tarefa principal aqui é me adaptar ao Ki espiritual o mais cedo possível. Enquanto puder me adaptar ao Ki espiritual, então tudo ficará bem. Taoang riu e disse: Esse garoto. Tudo bem, então vou arrumar um pouco de comida por agora. Você também receberá sua entrega de comida regularmente. O Lorde do Campo vai garantir que você não seja incomodado com coisas sem sentido. Então, depois que disse isso, saiu com uma risada. Zhao Ai sabia que Taoang estava brincando com ele. Então apenas sorriu e se familiarizou com a residência. Ele foi para seu quarto e tirou o dispositivo anti-vigilância. Depois de ver que não havia nenhum dispositivo de vigilância dentro, se sentiu aliviado. Porém, não entrou no espaço. Ele sabia que Desbarres poderia vir mais tarde. Então, ao invés de retornar ao espaço, sentou e condensou mais informações. Depois de 2 horas, o som de um carro foi ouvido fora da residência. Então logo depois disso, a voz de Taoang foi ouvida. Pequeno Ai, você está aí? Vem aqui rápido. Zhao Ai olhou pela janela e viu Desbarres e Taoang fora. Além dos dois, não havia mais ninguém. Ele rapidamente abriu a porta e pediu aos dois para entrar. Zhao Ai também descobriu que Taoang estava trazendo várias bolsas que pareciam conter coisas. Taoang não foi educado e foi direto para a cozinha. Então colocou as bolsas lá e tirou seu conteúdo. O que estava dentro eram algumas caixas com comida dentro. Olhando para a expressão atordoada de Zhao Ai, Desbarres-se e disse: Pequeno Ai, como é o seu primeiro dia no acampamento, trouxe o Taoang aqui para beber. Então que tal compartilhar alguns copos com a gente? Zhao Ai respondeu: Desde que o Lorde do Campo quer alguém para beber, então naturalmente vou concordar. É uma pena que você me trouxe comida, senão, eu teria preparado uma eu mesmo. Após ouvir Zhao Ai, Taoang de repente sorriu. Então ele devolveu a bolsa espacial de Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, já tirei o licor de dentro e substitui com ingredientes. Se você quiser fazer a comida, então pode se sentir livre para isso. Desbarres e Taoang pensaram que Zhao Ai estava se vangloriando. Na opinião deles, um gênio no cultivo como Zhao Ai certamente deveria ter focado seus esforços no cultivo. Neste caso, como ele poderia saber como preparar a comida? Zhao Ai não se importou com o que pensavam. A coisa na sua mente agora era o que Taoang acabou de dizer. Então com curiosidade, pegou sua bolsa espacial e olhou dentro. E assim como ele disse, havia ingredientes dentro. Havia carne, ovo, vegetal, e outras coisas necessárias para cozinhar. Zhao Ai olhou para os ingredientes e então para a comida que Taoang e Desbarres trouxeram. Havia galinha assada, batatas fritas e coisas assim. Não havia nenhuma comida especial. Para ser honesto, Zhao Ai realmente queria beber. Mas não poderia aproveitar sua bebida com essas comidas. Quando bebia dentro do espaço, teria licor e comida preparada por Meg. Neste ponto, a culinária dela era um pouco inferior se não igual a um chefe de cozinha. E como Zhao Ai queria comida do seu país, Meg preparava comida chinesa para ele. E por causa disso, Zhao Ai desenvolveu um gosto particular. Neste ponto, ele não conseguia comer pratos comuns. Portanto, tirou um pouco de peixe e vegetais e começou a cozinhar. Vendo as ações habilidosas de Zhao Ai, Desbarres e Taoang não puderam deixar de encarar. Eles não esperavam que Zhao Ai realmente soubesse cozinhar. Logo, completou 2 pratos. Um deles era um prato frio, que era um prato caseiro de puai. O outro prato era quente que foi feito com peixe. Zhao Ai colocou esses 2 pratos na mesa no meio dos surpresos Desbarres e Taoang. Deve ser dito que mesmo que o mundo do cultivo fosse muito mais forte que a terra, o primeiro ainda era inferior ao último em termos de culinária. No mundo do cultivo, todos deram prioridade máxima ao cultivo. Mesmo que tivessem os mesmos ingredientes que na terra, eles ainda não passariam tempo para pesquisar como fazer pratos melhores. Se as pessoas do mundo do cultivo tivessem tempo para pesquisar pratos, eles também poderiam usar formações e outras coisas relacionadas para ficar mais forte. Por causa dessa mentalidade,
O mundo do cultivo não teve um entendimento profundo na culinária. O que as pessoas realmente comiam eram pratos simples. Pratos caseiros como pratos frios não pareciam especiais. O prato quente de peixe, por outro lado, parecia ter dado mais trabalho para preparar. Desbarres e Tawang ficaram perplexos pelas habilidades que testemunharam. No passado, quando Zhao estava comendo no refeitório da academia, descobriu que os pratos não haviam muito do que falar. E depois de acessar a internet, finalmente soube o nível da culinária aqui. Portanto, decidiu mostrar algumas habilidades culinárias. Deve ser dito que sua habilidade culinária só era inferior à de Mary. Desbarres olhou para os dois pratos e disse: Pequeno Ai, você acabou de cozinhar esses dois pratos. Onde você aprendeu a cozinhar? Zhao Ai sorriu e disse: Estudei em casa. Experimentem. Tawang pegou os pauzinhos e começou a comer. Viver em outro mundo. Capítulo 1118. As pessoas no campo símbolo Ocean estavam cientes que um novo membro tinha se juntado. E que esse novo membro foi designado a uma residência no local onde especialistas do quarto nível vivem. Embora não houvesse ponto para irem ao andar onde as residências estavam, alguns deles ainda leram sobre o andar. E quando ouviram as notícias, não puderam deixar de ficarem desconfortáveis. Além disso, esse novo membro parecia ser um mistério. Além da vez onde pediu ao Tawang dar aos membros um pouco de vinho, essa pessoa nunca apareceu no acampamento. Passaram 2 meses desde então. E o número de pessoas que viram esse novo membro podia ser contado com uma mão. Um simples clique pode mudar a sorte dos seus dias. Por Tingbeit também foi descoberto que, além de não explorar o acampamento, essa pessoa não saiu do seu quarto a maioria do tempo. Ele ficaria dentro de sua casa todos os dias. Além de seus 2 robôs, bem como Tawang e o Lorde do Campo, ninguém nunca o viu sair da sua casa. Também, Tawang e o Lorde do Campo visitavam com frequência, 1 ou 2 vezes por semana. Nos últimos 2 meses, os dois visitaram a residência 20 vezes. Também, toda vez que Tawang e o Lorde do Campo saiam da casa, os dois estariam com o rosto vermelho, obviamente bêbados. Isso fez os membros do acampamento ficarem ainda mais curiosos com a pessoa na residência. O que as pessoas no acampamento não sabiam era que Tawang e Desbarres não só visitavam Zhao Ai para beber. Também estavam monitorando como Zhao Ai estava se adaptando ao que espiritual. Vendo o ritmo de adaptação de Zhao Ai, Desbarres e Tawang ficaram em êxtase. Os outros levariam 1 ano até se ajustar à densidade do que espiritual, mas Zhao Ai levou apenas 1 mês. Porém, Tawang e Desbarres não sabiam sobre outra coisa. Além de se adaptar à densidade de que espiritual do campo máquina, a força de Zhao Ai também tinha experimentado um avanço. Zhao Ai já tinha se adaptado à densidade do que espiritual 1 mês depois de entrar no campus símbolo Osseu. Além disso, sentiu que ia avançar. Por causa disso, procurou por uma chance para sair do acampamento e procurar por um local desolado. Então organizou a formação de coleta espiritual e tentou avançar. O requisito de que espiritual para a arte Yang das infinitas transformações estelares avançar da primeira camada para a segunda camada era simplesmente aterrorizante. Depois de avançar para a segunda camada, a força espiritual de Zhao Ai sofreu um enorme aprimoramento. Originalmente, o máximo que era capaz de usar eram conjuntos de formações de 100 camadas. Mas depois desse avanço, agora era capaz de usar formações de 1000 camadas. Isso tornou-o igual a um mago de 6º nível. Esse avanço não só melhorou a força de Zhao Ai. A segunda camada da arte Yang das infinitas transformações estelares deu uma técnica. A técnica era um conjunto de artes marciais de punho com um nome em comum, técnica de refino do corpo estelar. A técnica de punho com um nome peculiar deixou Zhao Ai muito curioso. No começo, pensou que esse conjunto de técnicas de punho não teria nenhum uso para ele. Afinal, ele tinha habilidades adicionais que fizeram seu corpo além do que muitas pessoas tinham. Seu corpo de cristal, bem como a sua habilidade para se tornar metal líquido já era muito bom. Ele pensou que esse conjunto de técnicas era um pouco fraco. Mas depois que olhou com cuidado a técnica de refino do corpo estelar, começou a levar a sério. O conteúdo do livro era muito formidável. A técnica deixaria o usuário absorver a força das estrelas em seu corpo. E essa absorção não era apenas nos meridianos ou esqueleto. Isso, na verdade, atingia um nível celular. De acordo com a técnica de refino do corpo estelar, cada célula humana era um local para armazenar energia.
Eles eram dependentes e independentes um do outro em certos aspectos. A técnica de refino do corpo estelar leva o poder das estrelas ao corpo da pessoa, tornando-o mais robusto e permitindo armazenar mais energia. Contanto que a pessoa possa persistir na prática, eventualmente, cada célula dela conteria o poder de uma estrela. Quando isso ocorresse, eles seriam de verdade incomparáveis sob os céus. Essa técnica era sem precedentes. Era como aqueles métodos desafiadores do céu das novelas que Zhao leu antes. Se não estivesse em suas mãos agora, então Zhao Ai pensaria que um método tão perfeito não existiria. Contudo, depois de ver essa técnica, Zhao Ai não pôde deixar de hesitar. Uma técnica perfeita realmente cairia em suas mãos do nada? Não parecia assim. No final da técnica, sua fraqueza foi apontada. E assim como qualquer técnica de refinamento do corpo, sua desvantagem era a dor. Essa técnica de refinamento do corpo exige que a pessoa use sua própria força espiritual para mover o poder das estrelas e introduzi-las em seu corpo. O poder das estrelas não refina a carne, o sangue, nem os ossos, mas as células, cada célula no corpo. Ao praticar a técnica de refino do corpo estelar, a pessoa precisaria da habilidade para separar sua consciência e corpo. Senão, estariam em perigo. Essa separação entre consciência e corpo significava que o espírito da pessoa era separado do seu corpo físico. Era similar a uma alma deixando o corpo, mas não exatamente igual. Quando a alma deixa o corpo, seu corpo não poderia se mover. Porém, a separação da consciência e do corpo apenas significa que a intenção mental da pessoa estava fora do corpo. Em outras palavras, enquanto fora do corpo, a consciência ainda poderia controlar seu corpo como se fosse um fantoche. Embora a técnica de refino do corpo estelar escreve explicitamente os perigos de usar, Zhao Ai ainda praticou. Ele agora sentia que a técnica seria de grande utilidade para ele. Zhao Ai pensou que com seu corpo de cristal e sua habilidade de se tornar metal líquido, essa técnica de refino do corpo não deveria ferir tanto. Porém, logo descobriu que cometeu um erro muito grande. Seu corpo tinha múltiplas habilidades divergentes. Seu corpo de cristal tornou seu corpo incomparavelmente resistente, enquanto isso, seu corpo de metal líquido tornou seu corpo como mercúrio. Mas por causa disso, a dor de Zhao Ai foi elevada quando praticou. Se as células das outras pessoas fossem como pedaços de pão quando submetidas à técnica, então as células de Zhao Ai eram equivalentes a bolas de ferro. Temperar essa bola de ferro a tornava vermelho quente à medida que era martelado repetidamente. Essa bola de ferro eventualmente se tornaria em uma bola de aço refinado. Quando Zhao Ai começou a praticar a técnica, começou a entender por que precisaria separar sua consciência do seu corpo durante o refino. A menos que a pessoa separasse sua consciência do seu corpo, eles experimentariam uma dor dilacerante em sua alma, colocando em perigo seu estado mental. Após direcionar o poder das estrelas para temperar seu corpo, Zhao Ai sentiu cada célula do seu corpo queimando com uma dor muito pior do que ser queimado vivo. Ele não foi capaz de desferir um soco antes de desmaiar no local. Depois que parou de praticar a técnica, Zhao Ai começou a pensar sobre como ter sucesso em praticá-la. Separar sua consciência enquanto controla seu corpo não devia ser difícil. Ele poderia fazer sua consciência sair de seu corpo e fazer cair possuí-lo. Porém, Zhao Ai não fez isso. Isso porque sentiu que dominar esse processo lhe forneceria uma grande vantagem. Zhao Ai passou 5 dias para realizar completamente a separação entre consciência e corpo. Mas ainda era necessário dizer que teve ajuda de Cair com isso. Ele faria Cair controlar seu corpo para sentir a separação. Então lentamente controlaria seu corpo com seu próprio pensamento até que fosse capaz de usá-lo completamente. Depois de alcançar esse passo, Zhao Ai começou a praticar a técnica de refino do corpo estelar. Desta vez, teve sucesso com sua consciência fora enquanto controlava seu corpo. Ele começou a controlar seu corpo para executar um soco, e desta vez, não sentiu nenhuma dorzinha. Foi então que Zhao Ai realmente começou a aprender a técnica de refino do corpo estelar. Porém, praticar esse método não poderia ser feito por dias seguidos. No máximo, Zhao Ai conseguia separar sua consciência por 2 horas por dia. Esse era o seu limite em praticar a técnica de punho. Agora, o cronograma diário de Zhao Ai incluía praticar a técnica de refino do corpo estelar. Assim como esperava, essa técnica realmente foi útil para ele.
Depois que começou a praticar a técnica, sua liquefação e cristalização tinha sido perfeitamente integrada no seu corpo. No passado, quando usava sua forma de cristal, seu corpo se tornaria como cristal. E embora não pudesse usá-la em uma luta, viu que sua forma de metal líquido o tornaria indistinguível comparado à forma humana normal. Mas agora, quando Zhao Ai usou essas duas formas, seu corpo sofreria uma mudança drástica. Embora mudasse sua forma um pouco, ainda podia ser visto que era Zhao Ai. Além disso, seu corpo agora podia ser tão duro quanto o diamante e também tão suave quanto o córrego de uma montanha. As vantagens da técnica de refino do corpo estelar não pararam aqui. Também teve um enorme benefício na força espiritual. Ao mesmo tempo, sua absorção do que o espiritual ao praticar a arte Yang das infinitas transformações estelares tinha se tornado muito mais suave e rápida. Além dessas colheitas, nos últimos 2 meses, Zhao Ai também recebeu os conjuntos de formações secretas do campus símbolo ósseo. Quando abriu o arquivo, viu que havia quase 100.000 formações dentro. Usando esses 2 meses, Zhao Ai foi capaz de condensar essas formações. Agora que tinha avançado, ele podia condensar 10.000 formações mágicas ao mesmo tempo com facilidade. Sua velocidade se tornou extremamente chocante. Sem mencionar as formações do campus símbolo ósseo, até mesmo a coleção pública de formações do campo máquina já tinha sido condensada. Neste ponto, o número de conjuntos de formação que Zhao Ai podia usar tinha alcançado uma quantidade insana e incontável. Mas mesmo que este fosse o caso, Zhao Ai não se achava incomparável. Isso era simplesmente impossível. Ele sabia bem que os magos no campo máquina ficavam aquém comparado às outras pessoas no mundo do cultivo. Nos outros 5 reinos, suas armas mais fortes eram as próprias pessoas. Mas no campo máquina, suas armas mais fortes eram navios de batalha. Por causa disso, enquanto Zhao Ai ainda estava condensando formações, a maioria do seu esforço estava em praticar a técnica de refino do corpo estelar. Embora só pudesse praticar 2 horas por dia, Zhao Ai ainda podia visualizar como a técnica de punho era usada. Quanto mais visualizava, mais sentia a novidade desta técnica. Havia 2 maneiras de usar este conjunto de técnica de punho. Uma era para suplementar o refinamento do corpo. Usar este conjunto de técnica de punho para refinar o corpo permitiria que o refinamento fosse feito com 2 vezes o resultado e metade do esforço. Mas a outra maneira de usar a técnica de punho era usar a arte Yang das infinitas transformações estelares para melhorá-la. Isso tornaria a técnica de punho uma técnica de nível superior contra inimigos. A arte Yang das infinitas transformações estelares de Zhao Ai agora tinha alcançado o 2º nível da 2ª camada. Cada camada da arte era dividida em 9 níveis. Antes desse avanço, Zhao Ai estava preso no 9º nível da 1ª camada. E agora que avançou, ele imediatamente foi direto para o 2º nível da 2ª camada. Por isso dava para ver como era difícil avançar de camada em camada. Além de seu nível de cultivo ser promovido, o espaço também subiu de nível. O espaço agora estava no nível 150. Além disso, o que espiritual do espaço tinha se igualado ao do campo máquina. E por causa da árvore dos 100 espíritos e a árvore da vida, o nível estava começando a ultrapassar o do campo máquina. O motivo da atualização do espaço foi o aumento da densidade do que espiritual. Quando Zhao Ai se adaptou ao que espiritual do campo máquina, o espaço também passou por mudanças. À medida que a adaptação de Zhao Ai melhorava, o nível do espaço melhorava também. E no final, o espaço parou no nível 150. Naturalmente, era impossível não haver benefícios quando o espaço alcançou esse nível. O espaço reconheceu o que espiritual do campo máquina como grau médio. Então agora, Zhao Ai podia comprar cenários de cultivo e cenários tecnológicos e científicos de grau médio. Quanto aos cenários mágicos, Zhao Ai agora podia comprar os de grau avançado. Não se deve subestimar esses cenários. Zhao Ai tinha se beneficiado muito com essa atualização. O cenário tecnológico e científico agora podia fazer mechas e navios de batalha. Quanto aos cenários de cultivo, ervas de alto nível podiam ser plantadas lá. Até chegou no ponto onde os cenários podem produzir tesouros mágicos. Foi por causa de todos esses desenvolvimentos que Zhao Ai ficou dentro da sua residência por 2 meses direto. Ele estava praticando sem parar no espaço. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.